Vamos lá. Tá bom. Então vamos. Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação. Continuamos no estudo do capítulo 5, Operações Seletivas, 23 de abril de 2022. Créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Vamos agora para a nossa mensagem. Aqui tem um negócio. Vou pedir para a Luzia fazer a nossa leitura e o comentário, tá, Luzia? Nós estamos fazendo, duas pessoas fazendo comentário. Você vai fazer e outra pessoa vai fazer depois, tá bom? Tá ótimo. Mas primeiro vamos ler, fazer a prece e depois faz o comentário, tá bom? Tá combinado. No trato com o invisível. Estão me ouvindo bem? Estamos. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Está em Marcos, capítulo 3, versículo 23. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadoras. Aliás, perturbadas. Quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, o companheiro devotado ao serviço ainda sofre a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribui sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina os secazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatória e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo, atendendo aos enfermos e obsediados, entregues a destrutivas forças da sombra. Recebeu Jesus o título de feiticeiro
filho de Beuzebu. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Emmanuel, né? Emmanuel. É porque eu li do meu livro, tá, Vanderlei? Que eu ainda estou me adaptando ao óculos. Tá ótimo. Para ficar gravado aqui, né? É preciso ter o nome do espírito. Eu vou pedir para Ivete fazer a nossa prece. Pode fazer, Ivete? Posso sim? Então, pode começar. Tá bom. Deus, Pai amado, Jesus, nosso doce e amado Mestre, espíritos amigos, responsáveis por essa reunião do estudo sistematizado do Grupo Espírita Boa Nova. Jesus amado, te agradecemos, Senhor, também, por tantas bênçãos em nossas vidas e essa bênção desse estudo tão importante para todos nós, esclarecedor, que nos dá esperança, que nos dá conhecimento de tudo que passamos, não é em vão, é necessário, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho e por essa oportunidade preciosa em nossas vidas, que é o estudo da doutrina espírita. Te pedimos também, Mestre amado, por todos os nossos irmãos que foram envolvidos nas preces, pelos nossos companheiros. Ampara-os, Senhor, todos em suas dificuldades, encarnados e desencarnados. E agradecidos estamos, Senhor, por tanta atenção, por tanto carinho por cada um de nós. Obrigada, Senhor, e que o Senhor fique conosco hoje, agora, sempre. Graças a Deus. Obrigado, Ivete. Muito gostoso ouvir sua voz aí, viu? Obrigado, irmão. Muito bom, muito bom. Então, vou pedir. A Luzia vai fazer um comentário e depois eu vou pedir para... O João Emílio está aí? O João Emílio fazer o outro comentário, tá? Eu vou pedir... Ah, tá aí. Eu vou pedir para que esses comentários não sejam muito longos. Podem ser longos, mas não muito longos, tá bom? Que são dois comentando, aí a gente procura trabalhar, tá bom? Pode começar, Luzia. Então, no trato com o invisível, né? Emmanuel já traz para a gente uma... Só nesse título aí já é uma orientação, né? Porque a gente tem assim, todo cuidado nesse trato, né? E no primeiro parágrafo, Emmanuel diz para a gente que essa passagem ali de Marcos é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Nós sabemos que esse trabalho é um trabalho muito importante, né? De iluminar tanto dos necessitados e de quem também está fazendo, que, né, o trabalho também, nós somos também necessitados. E ele traz um exemplo de Jesus, né, que Jesus passou por essa dificuldade, foi chamado, né, de feiticeiro, de filho de Beuzebu. Então, que a gente possa se fortalecer, né, através das orientações que vêm dos espíritos para esse trabalho e também nos exemplos do Cristo, né? O próprio livro que a gente está lendo, ele dá assim, várias lições desses espíritos abnegados, né? Desse grupo aí
do mentor que está lá participando desse trabalho, para chegar naquele grupo de necessitados espiritualmente, né? Então, esse próprio estudo que a gente está fazendo, ele traz toda uma orientação de como devemos nos comportar, né, diante desse trato com o invisível, que não é um trabalho difícil, mas também não é um trabalho fácil. A gente precisa, né, estar se preparando, se fortalecendo para esse trabalho aí, né, de lidar com o invisível. Eu acho que hoje em dia a aceitação, por exemplo, do espiritismo é muito grande comparado à época de Jesus, com certeza, mas até o início do espiritismo também. Eu falo hoje tranquilamente sobre reencarnação. Muita gente aceita essa conversa. Então, para nós é mais fácil, né, hoje em dia, ser um espírita, né, nesse sentido de aceitação, né, sem as pessoas mandarem a gente para o inferno, ou dizer que a gente está com pacto com Satanás. Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma outra coisa que, muitas vezes, as pessoas falam assim, poxa, João, você que é religioso, fala com ele, tá? Ele está passando por isso, por aquilo e tudo. E você fica se pensando, caramba, eu não sei o que eu vou falar, né? Então, eu acho que é justamente isso, você não tentar falar de si mesmo, pedir a Deus a inspiração, né, e trazer esse invisível para que eles consigam usar assim, a sua palavra como sendo um instrumento, mas estando sempre ligados ao que tem de melhor, né, na nossa natureza para passar as instruções que os espíritos têm, independente, né, do que outras pessoas possam pensar, né? Jesus veio aqui à Terra e seus outros enviados também fizeram isso. Muitos foram perseguidos, mas eles sempre deixaram a mensagem, seja por ações ou palavras. Tá bom. Então, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo do libertação, tá? O que houve? O que houve? Está Ele está aberto o pedindo para eu aplicativo. fechar e abrir de novo. Então, a gente obedece, né? Ele está aberto ali embaixo, né? Tá O aberto? Word azulzinho, na barra de... Vamos ver. É um desses aí, Libertação 3. Será que apareceu no outro monitor? Apareceu agora aqui. Eu vou jogar para lá. Isso, agora está vindo. Aqui Pronto. é uma... Sabe como é que é, né? Aqui a gente faz milagre. Com orientação, lógico, né? Sem orientação, não há como. Tem uma tela mostrando... Eu estou tirando ela. Ah, tá. Pensei que era só para mim que parecia. Não. É sinal que você já está vendo tudo, Luzia. Zia está esperta, né? Peguei esperta. Foi aí, né? Deixa eu conferir com a Cláudia, com a Sandra. É aí, Sandra? Isso aí.
Poxa vida, estou melhorando, hein, Sandra? Sandra, secretária. Vamos lá, então. Vou pedir ao João Emílio para prosseguir aí, ler esse amarelinho e a Uhum. gente continua. Tá bom? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza. Ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Dá uma paradinha aí que tem umas coisas interessantes. A gente vai repisar e vai acrescentar algumas ideias, né? Você quer comentar para a gente isso? Acho que o mais importante é essa parte que é da causa e efeito, né? Das coisas que você faz, você só acontece com você aquilo que você merece, né? Ou o que você precisa. Às vezes não é uma questão assim de se for o que eu merecesse, né? Sempre eu viveria humilhado. Mas aqui são as coisas que eu preciso naquele momento. E eu, como eu mesmo crio as minhas dificuldades, eu mesmo sou capaz de desfazê-las, né, tentando mudar o rumo da minha vida íntima. E aí, quando você muda a sua vida mental e íntima, você consegue transformar suas atitudes e acabar tendo auxílio também dos bons espíritos. Ali, assim, eu acho que não muda se é no mundo espiritual ou se é aqui na Terra, né? Mas no mundo espiritual deve ser muito mais evidente isso, né? Quando você está pronto para receber aquele apoio, né? Você vê espíritos são enviados a todo momento para resgate. Acho que é isso, né? O pensamento é a origem dos nossos males e das nossas alegrias e felicidades, né? Que são eles que vão criar as nossas ações. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso aí? Vanderlei, quando ele fala assim, ela não passaria por esta humilhação se não merecesse, a gente fica pensando que os nossos pensamentos são tão poderosos que se você não se ligar, não se vigiar, você vai ter esse desequilíbrio e você não vai conseguir entrar em sintonia com os espíritos superiores, porque basta de dizer assim, hoje a gente teve raiva. Se a gente não fazer uma prece para poder sintonizar com os amigos espirituais e tirar aquilo que a gente está sentindo naquela hora, a mágoa, a angústia, isso não vai sair. Só vai sair mesmo se você quiser sair dessa sintonia. Foi isso que eu entendi. Entendeu muito bem. Eu também entendi assim. Tá certo? Muito bom. Ô, Vanderlei, Sim. eu acho também que essa mulher, né, ela parece que ela tá colhendo coisas que ela plantou, mas ela não estava livre, não está ainda livre de ter uma mudança, de renovar a vida mental para o bem, de se afeiçoar à influência de benfeitores que nunca deixam de estar ao nosso lado, nos dando essa chance, né? Então, fica parecendo parecendo que essa situação que está acontecendo agora com ela no mundo espiritual não se deu por nada. Lembrei até do vigilante do peso que dizia: ninguém vai dormir magro e acorda gordo. Aos poucos a gente vai tendo pensamentos, está pensando gordo, queria uma pizza, você vai tendo ações vinculadas àquele pensamento nesse sentido, como o contrário. Então, ela se vinculou a uma ação infeliz sem ter esse despertamento, e no mundo espiritual, se não houve mudança íntima, ela ia ficar dentro dessa situação ainda.
Mas se ela tiver uma mudança íntima, né, mesmo que tendo errado, ela pode, com a lista de equívocos infelizes, elevar a sintonia aos espíritos benfeitores, né? Interessante isso, né? Achei muito legal isso, porque está tudo entregue às nossas mãos, né? Você vê o seguinte, ela não, seguindo aí a ideia dos vigilantes do peso, ela não foi dormir com a consciência tranquila e acordou com a consciência culpada. Ela foi num processo de desequilíbrio em que ela cometeu vários crimes, né? E para ela retornar, não é uma coisa simples. Vai ser, assim como foi um processo de desequilíbrio, ela vai ter que fazer o caminho de volta. O caminho de volta é um caminho que ela contaminou. Então, ela vai precisar de uma, uma determinação muito grande, um equilíbrio que ela não tem. Então, quando a gente olha esse quadro que ela está sofrendo, essa consequência que ela está colhendo, nós podemos dizer, como já vem sendo dito no estudo do Céu e Inferno, que isso representa a misericórdia divina. Pode não parecer aos nossos olhos, mas ela sofrer essas constrições, isso significa uma possibilidade de um choque para ela, de um lado, a consciência, de uma certa forma, não acusar tanto, porque ela já está sofrendo já uma ação exterior sobre ela. Isso, de uma certa forma, traz um certo alívio. Parece uma contradição, né? Mas, em termos conscienciais, é como a pessoa que cometeu muitos crimes e que foi presa. E, de repente, como ela cometeu crimes e se arrependeu ou sentiu que aquilo estava incomodando ela, ser preso é um alívio, no sentido de que, poxa, eu estou pagando agora os males que eu fiz, entendeu? Agora, alguém tem algum comentário a fazer? Eu acho que tem uma coisa que a gente levanta às vezes e que às vezes a gente não compreende, e realmente é difícil de compreender. Por exemplo, uma vez eu vi uma senhora, vi não, eu tomei conhecimento de uma senhora cujo filho foi assassinado. E ela foi conversar com o Chico. E o Chico disse para ela: olha, ele saldou uma dívida do passado. Ou seja, aquilo ali não foi uma injustiça. Ele, de alguma forma, ele trazia essa dificuldade dentro dele. A gente sabe, no caso do Sigismundo, que ele cometeu um crime. Ele matou o que atualmente seria o pai dele. Ele vinha não para ser morto, porque ninguém reencarna para ser assassinado. Por quê? Porque se a pessoa reencarna para ser assassinado por alguém, significa que alguém reencarnou para cometer um crime. Mas ele, como tem essa dívida, pode ocorrer dele enfrentar, ele resgataria isso com uma doença cardíaca.
Mas ele pode encontrar algum adversário do passado, desencarnado ou encarnado, que de alguma forma sente necessidade de feri-lo. E não falta gente invigilante para cometer um crime dessa natureza. Então, ele fica sujeito. Se ele sofre isso, ele, de alguma forma, ele resgata a dívida do passado. É o caso do filho daquela senhora. Mas aí fica uma questão que, às vezes, a gente encontra dificuldade para entender. A gente está vendo aqui o caso dessa mulher, a gente está vendo que não é uma coisa injusta que ela está passando. Isso quer dizer que aquele juiz está fazendo justiça? Não, né? A gente observa que o fato dela passar por essa situação significa que a justiça está sendo feita. Agora, a pessoa que está tá fazendo ela sofrer, ela está sendo justa? Por que não está sendo justa? Ela não devia aquilo? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é a justiça. Os Espíritos dizem que a justiça é você respeitar os direitos dos demais. Isso quer dizer que nós não temos o direito de fazer os outros sofrerem. Agora, já que nós transgredimos essa lei e queremos fazer sofrer porque o que ele quer, ele não está interessado ali em recuperá-la. Não é a intenção dele. A intenção dele é fazê-la sofrer. Essa não é a justiça de Deus, mas é o que ele acha que deve ser. E esse homem está fazendo, esse espírito. Mas Deus, que nos dá o livre-arbítrio, utiliza esses recursos, essas ações infelizes, e, de alguma forma, a pessoa resgata a dívida do passado, no sentido do sofrimento que fez aos outros, ela passa a sofrer. Então, nada se perde. Então, a gente observa, se um homem mata outro, ele não tem o direito de fazer isso. Quem faz isso não é um homem justo. É um homem mau. Pelo menos naquela ação ali, ele está demonstrando maldade, está distante da lei de Deus. Então, ele comete um crime dessa natureza e, como a pessoa tem dívida do passado, é permitido que socorra. É interessante, né? Você vê, às vezes, a pessoa leva 10 tiros, não morre. A pessoa leva uma facada, morre. Leva um tiro, morre. Então, existem recursos de Deus para que a pessoa não seja injustiçada. Lógico que isso está se referindo à grande característica da nossa humanidade, dos espíritos que estão vinculados nessa faixa evolutiva. Os que estão numa faixa evolutiva superior, que não precisam reencarnar, eles sofrem na vida terrena, mas não precisavam sofrer. Sofrem porque o coração das pessoas é cruel, está distante do amor, está distante da justiça. Então, eles não estão pagando dívidas, né? A Alcione sofreu muito, foi torturada e morta pela Inquisição. Mas ela não tinha dívida, nem aquilo representava uma prova para ela. Mas foi a maldade humana, ela não tinha necessidade disso. Então, os espíritos muito bons,
estão acima da categoria da humanidade terrena, se eles encarnam na Terra, eles vão sofrer, né? Porque as pessoas não assimilam, não respeitam, não conseguem ver a grandiosidade desses espíritos. Mas eles fazem isso não é para sofrer. Eles fazem isso como um desprendimento no sentido de ajudar alguém. Foi o que Jesus fez. Jesus veio à Terra para beneficiar a humanidade. Você imagina que Jesus tinha alguma ilusão de que a humanidade ia recebê-lo de braços abertos, todo mundo com os interesses pessoais gritando, egoístas, sequiosos de poder? De jeito nenhum, Jesus sabia disso. Então, o interesse pessoal, o egoísmo das criaturas, não consegue conviver com aqueles que vêm auxiliá-los a viver, ensiná-los a viver. Por quê? Eles se sentem ameaçados. Jesus foi morto porque foi injustiçado, foi uma injustiça dos homens, né? No nosso caso, se alguém fizer alguma coisa conosco, eu, pelo menos da minha parte, eu não vou dizer assim, puxa, que injustiça, eu sou um espírito que não tenho dívida. Não, com certeza eu estou resgatando alguma coisa. Agora, quem está me fazendo sofrer está adquirindo uma dívida, né? É o caso da obsessão, que a gente já trabalhou. Jesus, por que Deus permite que um espírito que sofreu uma tortura, que ele obsedie o outro que o fez sofrer, que o torturou? Por que permite? Permite porque isso é do livre-arbítrio. Se a pessoa que fez o mal, ela vai colher as consequências, está sujeito a isso. Agora, aquele que está fazendo ela sofrer, no momento em que a criatura já tiver resgatado a sua dívida, ela não tem mais como fazê-la sofrer. É a justiça de Deus. Agora, a pessoa que persegue, por sua vez, embora o resultado esteja dentro da justiça divina, que o que errou está resgatando as suas dívidas, a pessoa que está perseguindo, fazendo sofrer, ela está infringindo a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, a gente observa que quando ocorre alguma situação grave dessa natureza, a pessoa que fez o mal, ela vai ter que resgatar esse mal que fez, porque ela infringiu a lei de Deus. A outra pessoa que foi ferida, ela passa por uma prova muito importante. A pessoa que persegue, que vai obsidiar, ela passa por uma prova muito importante, que é a do perdão. Então, se nós somos feridos de alguma forma, nós temos o dever de perdoar. Por quê? Porque o perdão faz parte da lei de amor. Quem não perdoa não tem o amor no nível que Jesus nos ensinou. Ou seja, a pessoa que não perdoa, ela tem um erro compatível com o erro do outro, que a fez sofrer. Então, Deus permite tudo isso e nos estimula ao perdão. O perdão da pessoa não libera a pessoa que fez o mal. Ela vai ter que resgatar. Mas a pessoa que sofreu o mal, se ela não perdoa, ela não vai se libertar. Ela só vai se libertar quando aprender a perdoar. É interessante, né? Ou seja,
Às vezes, uma ação, a gente diz assim, isso daí é justo. Mas a pessoa que fez aquilo não é justa. Engraçado, né? Então, numa perseguição, se alguém fez o mal e alguém vai cobrar esse mal, vai fazer a pessoa sofrer pelo mal que fez, isso é coberto pela justiça divina. Mas a pessoa que está agindo dessa forma, ela também está infringindo a lei de Deus, porque Deus tem recursos para que a pessoa resgate as suas dívidas sem que ninguém se comprometa, entendeu? Então, veja só, nesse caso aqui, a justiça de Deus está sendo feita. Aquele homem, aquele juiz, ele está sendo um elemento através do qual a justiça divina está sendo feita. Agora, ele não está sendo justo, porque ele não tem ali amor, ele tem ódio, ele tem crueldade. Então, ele não está sendo justo. Não sei se me fiz entender, tá? Tá bom aí? Vanderlei, Sim. esse último parágrafo me chamou muita atenção, que ele fala assim, Repete, porque não deu para ouvir, picotou. o último parágrafo, onde ele fala assim, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. É como se a gente estivesse com a nossa vida em nossas mãos e a gente vai colocar no melhor possível. Aí eu fiquei imaginando, sabe? Quando eu morava lá no norte, Vanderlei, por tudo isso que está acontecendo na vida do outro, que um julga o outro, por causa disso, daquilo, muitas vezes a gente começa a pensar mal da outra pessoa pelo que a pessoa fez. Então, isso não mudou lá no norte. Tipo assim, você faz algo com alguém, aí quando acontece alguma coisa com aquela pessoa, o outro diz, é bem feito, já está pagando pelo que fez comigo. Então, quando eu não estudava a doutrina, eu pensava dessa maneira também. Eu achava que as pessoas estavam pagando por ter a língua grande. Falar, fazer, e acontecia a mesma coisa. E essa doutrina que me ensinou é tão importante para a gente, porque a gente vê que a gente não precisa fazer o que o outro faz, né? Que tem aquela palavra de Jesus, né? Que quando um bater na cara, oferecer a outra parte, outro lado. E agora a gente entende o porquê. Porque a gente não deve fazer a mesma coisa. Exatamente. Mas isso não é no norte, não. Isso é no coração das pessoas que não têm conhecimento, que não sabem o que fazem, né? Como Jesus falou. Perdoai-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. Eles só não têm noção das consequências disso. Mas não é só no norte, não. Isso é em qualquer parte em que os corações estão envolvidos com outros sentimentos, tá bom? Podemos prosseguir? Então, continua aí, João Emílio. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes. Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. O magistrado, que detinha a palavra, determinou silêncio e exprobou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia o estranho cenáculo, fez uma invocação em voz alta, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Terminada que foi a alocução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas
a que no porte guardava maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Trajava túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia irradiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Inesperada quietação tomou a turba dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Alçou ele um instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Antes, porém, que se retirassem, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Justiça, justiça, suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Fitando o seletor angustiadamente, reclamou: se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Não terminaram, e o segundo interferiu, juntando: magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço a classes sovinas. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, os estudos eram meu tema predileto. Pode assim o intelectual equiparar-se ao usurário? O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Vosso tom vibratório demonstra a avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los a benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhe serve na balança da vida. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Esta casa é de justiça em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se. E impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Auscultava uma formação de 8 pessoas, todavia, enquanto se comunicava com os assessores, acercava das observações recolhidas um cavalheiro de faces macilentas, salientou-se e exclamou, estadeando enorme fúria: que ocorre neste recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno, e não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Com acento colérico, aduzia aflito: quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno: a condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Debitaste aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendias.
empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes senão dormir e conservar Conversar. e conversar sem proveito. Agora, é razoável que vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. O infeliz não teve forças para a tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Tá bom. Vamos ficar nesse grupo aí. Esse grupo aí... Não sei se a gente se identifica aqui com esse grupo aí, Vanderlei. Não estou querendo ficar com esse grupo, não. Mas é bem... Nossa, primeiro eu fiquei confuso com essa movimentação ali artística, né, de uma fumaça, de uma neblina, com, teoricamente, uma materialização. Isso me deixou um pouco curioso, que eu não lembrava desse trecho. Deve ter sido algum truque, né? Não é possível que eles não estariam invisíveis ali. Então, imagino que tenha sido um truque mesmo, que eles devem ser capazes de fazer. Bom, vamos trabalhar esse trecho aí. Tá, então aí, vamos começar do começo, né? Então, determinou silêncio e explorou asperamente a atitude de que, logo após, ele que estava julgando, né? Notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-lhes sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Bom, ele está dizendo que os espíritos seletores iriam se materializar. Isso dá para nós a ideia de que esses espíritos seletores não faziam parte daquela faixa vibratória em que eles estavam, não é isso? Se vai se materializar, é porque eles estão numa faixa superior. Isso é o que ele diz, né? Vamos ver, vamos continuar. Terminada que foi a locução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna que se mantinha até então despovoada. Não tinha ninguém ali. Você está achando que é um truque, né? Eu estou achando. Mas na materialização, você lembra lá quando estava o Gúbio, o André Luiz e o Eloy, lá naquele templo, em que iam se materializar os espíritos, inclusive uma mãe conversou com as filhas, tinha também uma nuvem que apareceu ali, né? Um fluido, né? E ela se materializou ali. Aqui está ocorrendo coisa semelhante. Não é isso? É que eu não lembro os detalhes, mas era suave, parecia que era suave lá. Né? Aqui é uma materialização, mas o que mostra que vamos seguir a sequência. Eles iam se materializar, quando diz que vai se materializar, são espíritos que estão numa faixa superior, não é isso? Sim. Não é assim que a gente diz? É o que eu esperaria, né? Então, vamos lá. Ainda tô cético, Vanderlei. Vamos ter que ir junto. Tudo bem. A gente não vai explicar. Que, olha só, trajavam túnicas de curiosa e indefinível substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras,
que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Esses espíritos, estranho, né? Vamos ver o que ele continua dizendo, que eu quero pegar um pedaço aqui. Ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Vanderlei, acólitos é ajudantes, né? Estavam com ele. Faziam parte do trio. Inesperada quietação tomou a turba, dantes agitada. Olha o que o André Luiz diz agora. Lê aí para mim. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. O que a gente conclui? Vanderlei, Oi. recôndita é oculta? É distante, né? Não conhecida, né? Tá. Tá bom? Mas vamos ao ponto aqui. Ele diz que não sabe de que organização eles faziam parte. Se André Luiz não sabe, ainda não sabia, nós não podemos ter a pretensão de saber, não é isso? É verdade. Agora, ele dá um toque aí interessante. O chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. Quer dizer, mostra que ele estava ali numa função. O fato de dizer que eles se materializariam não quer dizer que eles eram espíritos sublimados, mas que eles estavam acima daquela faixa vibratória em que os outros estavam. Tá certo? Eu entendo assim. E o fato dele mostrar ver que é diferente a atitude dele, o estado íntimo dele, daquele juiz que transformou a mulher numa loba. Ele não estava ali alegre com aquela situação, estava triste, desempenhando um papel que para ele não era agradável. Não é assim que a gente sente? Nesse sentido, parece mesmo, né? Que infinita melancolia é muito, né? Ela está bem desagradada, ela está muito desconfortável. Né? Está fazendo um serviço, a gente pode até dizer por obrigação, né? Constrangido a fazer aquilo. É uma tarefa que não dá prazer para ele fazer aquilo. Né? Ele não está confortável, né? Não está confortável, mas vai fazer o que tem que fazer. E é interessante que os outros se submetem a ele. Então, mostra que ele tem uma ascendência sobre aqueles outros. Então, eles até dizem, olha, é que ele falou assim, as palavras do outro. Olha só, olha o tipo do outro que estava ali. O magistrado que detinha a palavra, ou seja, aquele que transformou a mulher numa loba, que a acusou violentamente. Determinou o silêncio e exprobou asperamente a atitude dos queixosos, mandou todo mundo calar a boca. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breve minuto e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Ou seja, ele próprio não tinha resposta para os questionamentos dos outros. Mas aqueles ali que iam descer tinham, né? E aí eles se materializaram.
Então, a gente observa que nada está ocorrendo que não seja do conhecimento de Deus. Quer dizer, é dado um nível de liberdade para as pessoas que julgam, mas eles não têm a liberdade total de fazer tudo o que eles podem querer ou não. Tem que ter um critério ali. Então, imagino dessa forma. O que me deixou desconfortável, desculpa pessoal aí, é a maneira com que eles se apresentam. Essa questão dessa auréola, alguma coisa que perturbava a quem estava ali. E isso... Porque, por exemplo, se eles forem do mesmo nível espiritual do André Luiz... Não é. Não é? Não. O André Luiz já teve que se materializar. Né, olha só. forma, né? Veja bem, essa é uma situação, a gente definir de onde eles eram, não dá para a gente saber. Porque o André Luiz também não sabe. O André Luiz poderia dizer, olha, eles eram da faixa tal, não sei o quê, da onde. Ele não diz, eu não sei. E não diz de onde que eles são. Nem nós vamos pretender saber. Não tem condição de saber isso. Agora, isso tudo que você está falando cria... eu acho válido isso que você está falando. Isso deve... o André Luiz, com muito mais razão, sentiu porque ele estava presente. E ele descreve que isso é... Olha o que ele diz aqui. E pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, André Luiz ficou assombrado com aquele caso. Tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas, aqui no porte guardar a maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Quer dizer, tinha um aparelho lá para detectar as coisas. Né? A gente vai ver, tem mais coisa lá para frente. Mas vamos ver aqui. Então, nós estamos vendo... você vê que o tom dele é diferente do anterior. Né? O outro é aquela verdade que esmaga. Ele vai conversar com os outros que estão reclamando, que estão se sentindo injustiçados, não é isso? Mas ele não perde a paciência, o que também me deixou um pouco impressionado. Trajavam túnicas de curiosos e definiam substância em amarelo vivo e revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Existia um halo afogueado, mas não era assim de espírito superior. Superior àqueles ali, eles eram. Mas não é aquele espírito superior que a gente vê o André Luiz citando lá, quando ele vê um espírito lá de nosso lar, que se materializa em nosso lar. Diferente. Essa auréola mais acentuadamente viva em volta da fronte, quer dizer, são espíritos, quando na fronte passa a ideia de que são espíritos de inteligência. Entendeu? André Luiz, quando cita uns espíritos de ordem elevada, que tem um amor profundo, é o coração, essa parte aqui é brilhante, luminosa, irradia. Eles não era brilhante. Acentuadamente viva em volta da fronte, quer dizer, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Caramba. Então, vamos lá.
Então, a gente não tem a pretensão de saber de onde que eles eram, né? Isso aí tá resolvido, né? Foi ótimo, André Luiz, dizer isso, porque quem fizer o estudo disso daí, alguém perguntar, meu filho, não tem. Adorei esse pedacinho dele ali. André Luiz não sabe, eu muito menos. Agora, Vanderlei, essa vibração que... Legal esse apontamento de que a área da fronte demonstra inteligência. É. E também, cadê? Está aí, está antes, né? Que era um fogo que não era brilhante, né? E que em volta da fronte saíam faíscas, né? Fagulhas, não sei o que está dizendo lá. Vamos ver. O anterior. Vamos ver. Aqui, ó, desferia radiações perturbadoras que recordavam a esbraseada expressão do ferro encandecido. Então, você vê, é uma coisa assim muito forte, né? E eu acho que na nossa sociedade nós temos pessoas também inteligências, muito inteligentes, com percepções, mas que nem por isso, como se as contribuições que elas fazem até impressionam a muita gente, mas não concorrem para a paz. Não sei se no mundo espiritual também, naturalmente, teriam personalidades assim, né? Você compara esse espírito a essas pessoas da Terra? Eu não. Sei Olha lá. só. Não, veja só. Vamos ver a gente conhece ele pelo que ele faz, pelo que ele diz. Aquilo era uma... A impressão que me passa é que aquilo ali ela perturba pela... Como é que direito? É uma coisa que queima, né? Uma coisa que... Você vê aquela coisa brilhante, feito ferro em brasa, parece uma coisa assim, sei lá. Mas vamos ver o que ele diz aqui. Agora, o André Luiz, ele não sabe de que organização eles eram, mas ele diz que eles eram de uma organização, não é? Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. Funcionários espirituais. Estavam desempenhando uma função ali, importante. Eram de uma organização. Ele sabia que eles não estavam... Pode falar, Luzia. Antes dessa frase que você leu, inesperada quietação tomou a turba dante agitada. Vê, né? De um momento para o outro, o grupo mudou de comportamento, né? Por conta da forma que eles estavam tratando, né? Eles estavam agitados, com medo, desesperados, e diante daquele grupo que chegou ali, né? Com essas características que vocês estão falando aí, todo mundo calou-se, né? Na verdade... Uma coisa assim, de um momento para o outro, né? Uma coisa assim, de sentimento, né? Não todo foi mundo com medo. Não foi exatamente de um momento para o outro. Vamos ver o que está escrito lá atrás. O magistrado, o anterior, que detinha a palavra, determinou silêncio e exprobrou asperamente a atitude dos queixosos. Então, ele gritou com a turma. Sim. Todo mundo quieto aí. Eles ficaram quietos. Aí, depois, com a presença desses espíritos, quer dizer, o outro já preparou o terreno. Inesperada quietação tornou a turba dantes agitada. Quer dizer, eles estavam agitados. A presença, quer dizer, já teve o grito anterior, e a presença daqueles espíritos assombrou eles também, contribuiu.
Então, houve um caminho ali. Então, a gente fica claro aqui que eles eram de uma organização, que o André Luiz não consegue, mas ele reconhece aqui que era de uma organização, estavam ali, e os funcionários estão desempenhando uma função ali importante. E que ele, o chefe, mostrava uma infinita melancolia na tela fisionômica. Quer dizer, uma tristeza de ver aquele quadro, né, de gente toda comprometida. Isso mostra uma certa sensibilidade, que o anterior não mostrou. O anterior é como que puxando o chicote, né, e criando as situações. Aí ele levantou o instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, que os grupos foram reunidos por semelhança, por afinidade. Vários grupos ali. Ele era formado de 14 homens e mulheres de vários tipos. Ele efetuou observações que André Luiz não pôde acompanhar. Ele não acompanhou, não sabe que observações ele fez. E disse algo aos companheiros que se dispuseram a anotar. Ele olhou e disse para os companheiros anotarem. E antes que ele se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Quero justiça, justiça. Suplicou o primeiro. Não tenho culpa, estou aqui punido, mas não tenho culpa de nada, né? Aí ele diz que ele foi homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Estava com um grupo de avarentos. Aí ele olhou o seletor, ele reclamou, né? Se escolheis com equidade, estava questionando a justiça dele, né? Livrai-me do labirinto em que me vejo. Aí o segundo falou: não pertenço à classe dos sovianos, e montaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Quer dizer, ele está vendo nos outros o que ele é, não é isso? Sórdido e desprezível, que está no grupo ali. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou, os estudos eram meu tema dileto. Pode, assim, o intelectual equiparar-se ao usurário? Aí ele... Olha como o que ele sentiu, o dirigente, o chefe daqueles 3. Dos 3, o que tinha maior autoridade. O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme. A gente pode dizer que esse é um espírito mau? Não é. Então ele sentiu piedade, mas foi uma piedade reservada, né? Mas mostrou piedade. Você vê, ele tinha o quê? Ele tinha uma melancolia infinita, uma infinita melancolia naquele quadro ali. Quando aqueles camaradas reclamam, dizendo que estão sendo injustiçados, ele demonstrou piedade, calma, e esclareceu com firmeza. O que ele diz? Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante os caracteriza a todos. O que é um egoísmo cristalizante? Não é um egoísmo de um dia. É um egoísmo cultivado por muito tempo. Ele está cristalizado, está ali, ó, no coração das pessoas.
E ele diz que essa vibração de egoísmo é desagradável. Desagradável para quem? Para ele. Então, ele não está na faixa daquelas pessoas ali, nem do juiz anterior. Não é isso? Mas a gente não sabe, nem André Luiz nos contou, nem ele sabe, de que organização eles eram. O dirigente da seleção mostrou reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme. Clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante os caracteriza a todos. Que fizestes do tesouro cultural recebido? Olha só, isso é coisa de espírito inferior? Não é. Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos sem distribuí-los a benefício dos outros é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. O mesmo prato lhes serve da balança da vida. Veja só, é um homem que está falando com base na lei de Deus de ajuda ao próximo. Não é isso? Mas então eu estou confusa, Vanderlei. Esse grupo não tem nada a ver com aquele de antes? É o mesmo grupo de antes? Não. Ah, Esse é o que se materializou. entendi. Esse é o grupo que se materializou lá. Ah, que bom, tá. Senão, legal. Não é isso? O outro não. O que o outro fez? O outro machucou a pessoa. Aí o outro, por amor de Deus, suplicou um deles, comovedoramente. Imagino, né? Ele, Pode falar. nesse primeiro aí, que ele elucida, a gente vê que o egoísmo é o egoísmo, né? E ele deixa isso bem claro. Não importa se você foi egoísta porque teve conhecimento e não passou, ou se você foi egoísta porque teve dinheiro e não fez o bom uso, você foi egoísta, né? O egoísmo é o egoísmo. É isso aí. O egoísmo é um buraco negro. Ele quer para si, ele puxa para si. O amor, ele irradia, é um sol, né? Vanderlei, Pode falar. tem diferença do egoísmo, assim, o meu egoísmo com o egoísmo do outro? Porque quando ele fala assim que fez tudo, era uma pessoa de letra e tal, no caso ele lesou a ele mesmo quando ele fala isso, e prejudicou o outro. Como é que é? Esse final não entendi. Eu estou perguntando, tem diferença de egoísmo, porque se ele lesou a si mesmo, sem dividir os assuntos dele com ninguém, sem prejudicar o outro, ele se prejudicou sozinho, né? É um tipo de egoísmo. E tem o egoísmo também que a pessoa usa para o outro para poder obter as coisas, não é isso? Me diga uma coisa. Se você sabe alguma coisa que não distribui isso, É um egoísmo meu. Você prejudica os outros? Não, estou me prejudicando eu sozinha. Ah, não prejudica ninguém? Olha só. Ali na frente tem um buraco. Eu estou vendo a pessoa indo na direção do buraco. O problema dela. Ela vai, cai no buraco. Mas você sabia que tinha um buraco. Você prejudicou o outro ou não? Sim. Então. Porque não ajudou, né? Não teve compaixão. Não ajudou. Então, veja só. Ele tinha livros, tinha letras, tinha teorias, tinha conhecimento científico, sem distribuí-los a benefício dos outros. A benefício. Se ele não faz o bem, ele está fazendo mal. Ele podia fazer o bem e não fez. Não é isso?
prejudica. E nós estamos na vida para nos ajudarmos mutuamente. É essa a ideia. Está falando um pouco da parábola dos talentos, né? Recebeu os talentos, que às vezes conseguiu chegar a uma universidade, fez uma pós, um doutorado, e aquilo ele enterrou, ele não serviu. Todas as condições que ele teve, ele não serviu, né, a ninguém. Ficou sentindo o prazer de estudar, de conhecer. Vaidade, pela vaidade. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Aí ele respondeu o que se materializou. Esta casa é de justiça em nome do governo do mundo. Afiançou, garantiu, né, o explicador sem alterar-se. Você vê que ele é sereno. E impassível, embora visivelmente amargurado. Olha só, quer dizer, ele está sentindo a dor dos outros, não está? Ele não está insensível. Ele está impassível, mas não insensível. Porque a pessoa que é insensível não fica amargurada com o sofrimento dos outros. Lembra lá, o Pilatos, quando fala, não, mas esse homem é justo. Bom, já que vocês querem crucificar, crucifica logo, não estou nem aí. Né? É insensível. Esse aí não, ele é impassível. Ele está ali para dizer, para uma função que é uma função. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está fazendo aquelas pessoas se conhecerem a si mesmas. Isso é um castigo? A pessoa que está sentindo isso, poxa, está me castigando. Mas não é um castigo. É uma ajuda. Estou querendo te ajudar. Você está nessa situação porque você não percebe o que você é. Então, ele estava amargurado, mas ele continuou fazendo o trabalho dele. Aí teve uma outra formação de 8 pessoas. Aí um cavalheiro exclamou, estadiando enorme fúria. Olha só, ele está sereno. O que diz que está sendo injustiçado fala furiosamente. O que ocorre nesse recinto misterioso? Parece a gente devia ser gente importante, né? Só falta dizer assim, isso é um absurdo, né? Eu ser tratado desse jeito. Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno, e, não obstante, aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Poxa, a gente ouvindo isso, fala, realmente, esse cara está sendo mal julgado, né? Aí ele vai e fala, né? Ele esclarece sereno. A condenação transparece de vós mesmo. Ele está dizendo, o quadro dele, ele fica... Quer dizer, aqui no mundo, a gente tem leis que exigem dos governantes, todos eles, o que se chama de transparência. Mas todas as transparências não são transparentes. Mas na criatura, para os espíritos que estão nessa condição superior, as pessoas são transparentes. Elas só não são transparentes para elas mesmas. Elas não se enxergam. Nós temos essa dificuldade. Por isso que os espíritos dizem que é importante que o autoconhecimento. Nós temos que ser transparentes.
a gente, de repente, não precisa ser transparente para os outros, mas, pelo menos, nós temos que ser transparentes para nós mesmos. O que é ser transparente? Eu reconhecer as minhas qualidades, né? Mas reconhecer as minhas deficiências. E, pelo jeito, as minhas deficiências, as minhas imperfeições, têm sido até hoje maiores que as minhas qualidades. Mas eu não posso só ficar alardeando, mostrando para todo mundo as minhas qualidades. Eu não posso também, é desagradável eu falar para todo mundo quais são os meus defeitos. Os outros acabam descobrindo. Mas, para mim mesmo, eu preciso saber, eu preciso ser transparente para mim. Que, olha, ele não consegue ver o problema dele. E ele diz, a condenação transparece de vós mesmo. Quer dizer, aquele espírito estava vendo, estava lendo dentro dele o que ele era. Caluniastes vosso próprio corpo. Não caluniou ninguém. Caluniou o corpo. Como? Vamos ver o que ele diz. Inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação. Interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Quer dizer, vou inventar uma doença para ser aposentado. Não é isso? Isso é verdade? Pelo jeito, não era verdade. Então, ele falou uma mentira sobre o próprio corpo. Quer dizer, ele caluniou o próprio corpo. É isso que ele está dizendo. Para fugir ao trabalho. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistar repouso prematuro. Ele não tinha essas doenças. Ele inventou isso para se aposentar. Estava lendo essa semana de um camarada que inventa que está doente para não pagar a conta num restaurante. Faz um escarcéu, um negócio impressionante. Vai estar nessa lista aí, né? E muitos também ainda fazem atestados falsos para faltar ao trabalho. Isso acontecia muito antigamente, né? Olha só. Tão somente no propósito de conquistar repouso prematuro. Conseguistes quanto pretendíeis. Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outra ação não desenvolvestes senão dormir e conversar sem proveito. Agora, é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Ou seja, ele estava lendo o íntimo dele, a vida dele, pelas irradiações dele. Então, aí eu começo a entender por que esse espírito tinha uma irradiação lá que queimava feito ferro em brasa. Né? O infeliz não teve forças para a tréplica. Submeteu-se em lágrimas à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. Então... A conta chega, né, Vanderlei? É isso aí. Acho bom a gente ficar transparente para nós mesmos, né? Ele só enxergava que ele era um bom chefe de família, que ele cumpria com as obrigações da família, mas ele fugia de se identificar com o que ele fazia de errado, ele não queria enxergar aquilo, né? Quer dizer, não basta a gente conhecer as nossas deficiências, a gente tem que lutar para corrigi-las, né? Muito interessante. Poxa, Ou muito seja, legal. Vanderlei, se a gente não buscar
ajuda de Deus, de Jesus, para identificar essas questões na gente agora, muito provavelmente a gente vai estar só se deparando com a gente mesmo nessa condição aí. E se a gente merecer isso, porque realmente, como você falou no início, isso é misericórdia de Deus. Isso aí. Tá certo? Então, nós ultrapassamos o tempo aí. 6 minutos. Mas nós vamos